Alguém tem mais alguma dúvida? Deu microfone aqui. Alguém tem mais alguma dúvida em relação aos exercícios? Teve gente que teve dificuldade, porque já tinham colocado os nomes. É, Maria Clara, pois é. Aí Maria Clara me avisou. Isso aí. É, assim, eu acabei de falar sobre isso. Infelizmente há pessoas que colaboram, outras não, né. Então, eh, lembrando que eu também não exponho ninguém, né, o número de erros, de acertos, eu não fico mostrando nota para ninguém. A questão é que se tá o nome lá, é o nome correto, eu converto em ponto para você. Se não tiver, não converto. Aí o que que acontece? O que que a gente vai fazer? Outro tipo de avaliação, tá. Aí a pessoa vai para recuperação e ela faz outro tipo de avaliação escrita, né, porque aí eu não vou passar outro jogo, porque não faz sentido nenhum, né. Se a pessoa não soube aproveitar o jogo e ela brincou, então, o que que eu posso fazer, né. São escolhas de cada um. Enfim, vamos lá então para o nosso livro. Deixa eu abrir aqui só a página do livro para espelhar para vocês. A gente está na parte lá do a gente fez a parte do citoesqueleto, aí agora a gente vai para a parte dos centríolos. Então acha no seu livro aí, centríolos. Espera aí que tá carregando. Tem exercícios desse livro aqui no também para entregar amanhã, tá. Então quem não fez, faça aí bonitinho para me enviar. Na aula passada, a gente falou sobre estava falando sobre o citoesqueleto e o movimento celular, aquele movimento de ciclose, tá aí na oito, página 8. E aquele movimento de ciclose, que é o movimento dentro da célula, né, que os espaços, né, o núcleo, as organelas, você vê que elas estão espalhadas lá na célula, o núcleo está ali num determinado lugar, graças ao citoesqueleto. Ele que faz o núcleo ficar daquele jeito. Tanto que, devido à densidade do núcleo, que ele é mais denso do que o citoplasma, em viagens espaciais, onde tem baixa gravidade, aquele núcleo, ele tem a maior dificuldade de se manter ali. Então, por isso que os astronautas, eles têm inúmeros problemas relacionados a nessas viagens, né. Então
o citoesqueleto, ele ajuda a dar o formato, né, e a estrutura, a célula e também a manter as coisas em seu devido lugar. E aí, a ciclose, então, seria esse movimento que a célula faz, principalmente, a célula, exemplo da célula vegetal. Eu disse que os cloroplastos são aquelas organelas que são responsáveis pela fotossíntese, então eles se movimentam. Aí eu até perguntei: "Por que será que o cloroplasto, ele vai fazer o movimento de ciclose, né, de esse movimento dentro da célula?". E aí, me responderam para poder fazer a fotossíntese. Porque em alguns lugares a luz ela está batendo, ela está em maior disponibilidade, né, em outros, ela está em menor quantidade. Logo, a planta ela também se movimenta, né, a planta não é estática, ela se movimenta. Há um movimento das folhas dela e o movimento das organelas que estão dentro dessas folhas, né, qual é o caso aí, dos cloroplastos, tá. E, eh, outro movimento também, que é com o auxílio do citoesqueleto, é um movimento ameboide, que seria o movimento, por exemplo, dos protozoários. Então nessa primeira imagem aqui, ó, você está vendo um protozoário. Ele essas estruturas essas partes que vocês estão vendo aqui, ó, nessa região, esses são chamados de pseudópodes. Pseudópodes são falsos pés. Então para que que ele faz isso? Para ele se movimentar. Ele modifica, o seu a sua membrana, né, o seu citoplasma, fazendo com que ele consiga fazer esse movimento. Então quem já brincou de slime, né, slime, não sei, eu falava geleca, aquela gelequinha do pote, você molda ela, não molda? Imagine que aquele molde que você faça, você coloca ele em cima da mesa e você estica ela para um lado, estica para o outro. Aquilo que você está fazendo ali seria um movimento natural da ameba, tá. É um movimento natural de alguns protozoários que são, que possuem esse pseudópodes, né, nem todos os protozoários são desse jeito. Mas e que eles utilizam dessa artimanha aí para poder se movimentar, tá. Então, nas células, a gente está falando de célula em geral, o protozoário é uma célula, né, um ser vivo unicelular, exemplo aí as amebas. E elas fazem esse movimento graças a esses pseudópodes, né, que tem a participação aí do citoesqueleto, tá. Já nas células eucarióticas, a gente pode dar o exemplo aí nessa segunda imagem, dos nossos leucócitos. Para que servem os leucócitos? Escreve aí para eu saber se você está antenado. Para que servem os leucócitos? Vamos ver quem escreveu aqui já. Isso aí, Gustavo já mandou ver aqui, ó, são as células de defesa, isso aí. Então são as nossas células, que fazem a defesa do nosso organismo contra agentes, invasores, corpos estranhos. Então eles vão lá e vão fazer qual processo mesmo? Isso aí, fagocitose. Ótimo. Chegaram a olhar na internet um linfócito fazendo fagocitose? Entra no YouTube depois e coloca assim, linfócito fagocitando, ou coloca assim, célula de defesa fagocitando, tá bom? Para vocês olharem aí, porque aqui não vai passar, se eu colocar no YouTube não vai passar de forma satisfatória. E aí, então, essa esse movimento também dos pseudópodes, ele chama de ele do das células de defesa, também são pseudópodes. Então, nesse caso aí, tem uma célula branca fazendo aqui provavelmente a fagocitose, de uma
de uma outra um corpo estranho aqui, né, fazendo a limpeza. E aí essas promulgações aí que tem, né, essas estruturas que parecem espinhos, elas são esses falsos pés, né, pseudópode significa falsos pés. Tudo bem? Isso tudo aqui, ó, são células, ó, essa primeira aqui é de uma ameba, um ser unicelular, e essa aqui é de um ser pluricelular, né, um ser eucarionte, que é igual a gente. Aqui a ameba, ela foi aumentada em 160 vezes, você vê quanto ela é pequenininha, né. E aqui um linfócito, ele foi aumentado em 5.250 vezes, então menor ainda, né. Ah, e as cores também são artificiais, tá. Alguém falou assim: "Ah, era um arco-íris aí, um negócio todo colorido", mas é porque precisou de colorir para que você conseguisse discernir, né, quem está fagocitando e quem é o fagocitado. Bem, então aqui, ó, o citoesqueleto e o núcleo, né, graças ao citoesqueleto é que o núcleo permanece no lugar, e aí a gente vai para o centríolo, uma célula branca, deixa eu ver o que que o Gustavo falou aqui. O vídeo que estava vendo parecia que a célula branca estava comendo sucrilhos. Parece mesmo, né. Tem cada fagocitose muito bacana. Ah, hoje com o auxílio, né, de vídeos, né, dessas animações, é mais fácil a gente estudar, bem mais fácil. Assistiram aquele filme, Osmose Jones? O Osmose Jones conta a história de uma célula branca, um leucócito, né, que ele sai em defesa do corpo inteiro. Então ele anda o corpo inteiro, eh, protegendo esse corpo, né, defendendo esse corpo de um agente estranho, que no caso em questão é um vírus, né, porque o indivíduo ele tinha péssimos hábitos de higiene, o dono do corpo, né, e aí ele acabou adquirindo um vírus aí bem perigoso e que estava quase matando ele. E aí o eu não sei se era o nome dele era Jones, acho que era esse mesmo, Jones. Ele saía em defesa do corpo, né. E aí dá direitinho para ver ele fazendo a fagocitose, é muito legal. O vídeo ele conta a história, né, das células dentro do nosso corpo fazendo toda essa o papel dela. Então quem não assistiu, assista aí. Vão ter uns dias de recesso, né, gente. E aí, na última semana aí do mês, dá para botar em dia as séries. Vamos para o centríolo então. O centríolo é uma organela tumular, tá. Ele é formado por 27 túbulos, 27 microtúbulos. Então ele é formado por trincas, então em cada trinca, se você observar, vão ter aqui, ó, 3 túbulos, né, e no total aqui, formando o centríolo, são 27, beleza? E cada célula nossa tem 2, tá? Então, aonde vai ter? Células eucariontes. Bom, nas células procariontes não vai ter. Ah, quem não vai ter? Bactéria. Agora nas células eucariontes já vão ter os, eh falhou a liga falhou? Que você quer que eu repita, Gustavo? Essa parte do centríolo? Tá, então vamos lá. O centríolo é uma organela, né, que é formada por microtúbulos. Então aqui, ó, microtúbulos. Esses túbulos, eles são dispostos de 3 em 3. Se você observar, ó, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. No total, tá, tem 27 túbulos desses. No total aqui formando. Se você contar 3, 3, 3, 3, então são 3 trincas, 3 trincas de 9, tá, formando assim 3 em 3.
Então, no total dá 27 microtúbulos, né. Esses centríolos, eles são organelas que são responsáveis pela divisão celular, e eles estão presentes somente nas células eucarióticas, tá. Então, aonde não vai estar presente? Lá nas células das bactérias, que elas são procarióticas. Tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Então tá. E aí ele formando, né, dando esse formato aí circular, falando de trinca, deu vontade de jogar buraco, é, João, seu cara de pau. É trinca porque vem de 3, né, ó, 3 em 3, eles são dispostos de 3 em 3. E formando aqui, né, esse aro, e aqui no centro tem o centrosomo, beleza? Para que ele é responsável? Ele é responsável pela divisão celular, ele é responsável pela formação dos cílios e dos flagelos. Então, por exemplo, os cílios têm célula, que ela é ciliada. Então, exemplo, tem protozoário que ele tem cílios, né. Os cílios são para quê? Para locomoção. Tem células que são flageladas. Ah, para que tem um flagelo? Para locomoção também. Então, exemplo, me dá uma célula humana flagelada, que possui flagelo. Cita aí para mim. Isso aí, espermatozoide, arrasou, o João e o Gustavo. Beleza. Na divisão celular, eh, eles têm grande importância na divisão celular. Eles que vão formar o fuso mitótico. Então, ó, aqui eu tenho um centríolo e aqui eu tenho outro centríolo. A gente vai estudar divisão celular, tá? Então, não se preocupe muito nos detalhes que eu vou passar aqui, porque quando a gente estudar divisão celular, mitose, meiose, eu vou falar melhor sobre isso. Mas a célula, ela se divide para quê? Por que você acha que uma célula se divide? Escreve aí para mim. Uma célula entra em divisão para quê? Isso aí, reprodução. Beleza, reprodução. Então, eh, para fazer outra célula, tá. Então um exemplo, eu machuquei meu braço, fez uma ferida. Essa ferida vai ficar aberta a vida inteira? Não, uma hora ela vai fechar. Mas para ela fechar, eu preciso de material. É tipo eu dar uma marretada na parede. Eu vou e dou uma marretada na parede, eu faço um buraco aí aonde você está, no seu quarto. Para eu preencher de novo, imagina que o buraco seja do seu tamanho, assim, ó. Para eu preencher de novo, eu não vou precisar de material? Material de que é feita a parede. De que é feita a parede? Tijolo, cimento. Então eu vou precisar de mais tijolos e mais cimentos. Então imagine que o tijolo que está do lado, que não foi derrubado pela marretada que eu dei, ele começasse a procriar, ele começasse a produzir outro tijolo. Então e é outro tijolo bonitinho mesmo, né. E faz para quê? Para que eu possa tampar aquele buraco. Então é a mesma coisa com algumas regiões do nosso corpo, tá, não são todas não. Então eu tô dando exemplo aí da pele. Dependendo do estrago, né, não dá. Tem que ser se fosse uma coisa bem pequenininha. Aí o que que acontece? Vão crescendo aqui outras células para poder tampar. Então nessa divisão celular, eu preciso de que tenha uma orientação. Quem orienta isso, quem orienta os cromossomos, porque vai ter que multiplicar cromossomo, vai ter que ir cromossomo para um lado, cromossomo para o outro, e vai chegar uma hora que essa célula vai se dividir aqui no meio, ó. Lembrando, depois a gente vai falar melhor disso, mas é só para você entender o papel do centríolo, que é esse verdinho que está na ponta aqui. Então o centríolo é que vai orientar o cromossomo, porque para fazer uma célula tem que ser Ctrl C, Ctrl V. O que uma célula tiver, a outra também tem que ter. Nisso, quem vai orientar os cromossomos de ir para um lado e para o outro
é o centríolo, tá. E aí ele vai formar uma rede de linhas aqui que vai orientar os cromossomos que estão aqui no meio ir para um lado direito e para o lado esquerdo, chegando a hora que a célula vai dividir. Então quem orienta isso, quem forma esse fuso acromático, né, a gente chama de fuso mitótico, quem forma vai ser os centríolos, tá bom? Então os centríolos eles são extremamente importantes, né, para formar um conjunto de fibras aqui, que a gente chama até de filamentos, né, do ácido. Mas depois a gente vai falar melhor sobre essa parte aí, tá? Nas plantinhas, elas não apresentam centríolos, tá? As plantinhas, então, não vão ter os centríolos. Lembrando que a planta é uma célula eucariótica, mas ela não tem centríolos, por exemplo, nas angiospermas, né, que é a maioria das plantas que a gente vê. Aqui, ó, essa imagem de divisão celular está aumentada em 5.040 vezes. Beleza? Dúvidas aí sobre o papel dos centríolos? Posso continuar? Dá um ok para mim. Beleza. E aí, os cílios e flagelos, então, já falei um pouquinho que eles são responsáveis pela movimentação, né, dos organismos, no caso das células, né, o organismo que seria organismo, não, o indivíduo, né, que é o protozoário, né, que é ciliado ou flagelado, e no caso da nossa também, né, que a gente tem célula, nós humanos, né, possuímos a célula que tem flagelo, que é a célula chamada de espermatozoide. No caso aí, o humano tem, mas só do sexo masculino. E nesse flagelo, ele é alimentado, para ele conseguir se movimentar, ele é alimentado graças à energia do ATP, da quebra, né, do ATP, da produção do ATP, que ele é produzido lá na mitocôndria, né, no processo chamado glicólise, aí quebra, vira a glicose e eh, vira em moeda energética que é ATP. Então, para que o protozoário, para que tanto o protozoário, né, quanto o espermatozoide, para ele se movimentar, ele vai precisar de energia, né, gente? Você pensar, né, aquele espermatozoide até chegar lá no ovócito, né, induzido para chegar no ovócito, ele vai precisar de energia. Isso ele está usando muito ATP. E depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas o espermatozoide, ele tem, para dar essa energia, ele tem mitocôndria. Então, esse flagelo, ele só consegue fazer essa movimentação graças a essa energia que é dada pelo ATP, pela quebra, né, da molécula adenosina trifosfato. Eh, Aí aqui embaixo, mostrando aqui a estrutura, como que seria aqui, ó, um cílio, um flagelo, mostrando aí, ó, tá vendo? Os microtúbulos dos centríolos. São feixes, né, de microtúbulos que auxiliam ele aí na locomoção. Então aqui tem os seres aqui, ó, ciliados, o paramécium. O paramécium é um protozoário de vida livre. Aí, então tá vendo esses pelinhos aqui? São os cílios dele. Esse aqui é um microscópio para visualizar esses seres aqui, né? No caso, o último aí não é um ser, né? É uma célula. Os outros também são células. Mas aí o A e o B compõem um ser vivo. O C não, é só uma parte de um ser vivo. Então, tanto aí o paramécio, quanto a giardia, né, um protozoário, Giardia lamblia, é um protozoário parasita, que tem flagelo, ó, olha aqui embaixo, essas linhas aqui são os flagelos para ela se movimentar. E o espermatozoide, que tem essa cauda, né, que é o flagelo, que são todas feitas de microtúbulos,
eles servem para essa função, né, para, locomoção da desses do A e o B dos indivíduos e C da célula. Lembrando que o espermatozoide precisa chegar até o ovócito, para isso ele precisa de energia, precisa do flagelo para ele se movimentar. E esses cílios e flagelos são feitos graças à rede, né, de microtúbulos formadas aí eh, pelo ai, esqueci. Eh, ai, me deu branco, centríolo, nossa, me deu branco. Bom, aí aqui, a gente também, na nossa na nossa estrutura respiratória, né, nosso sistema respiratório, especificamente num lugar chamado traqueia, é embaixo aí da sua garganta, é um tubo que vai ligar, eh, o seu que vai levar o ar, né, ou tirar ele, até os seus pulmões. E esses cílios, existem nessa traqueia cílios. Esses cílios, eles são para ajudar na manutenção, da limpeza dessa traqueia. Então, fica uma rede de cílios ali, eliminando aquilo que, impedindo que, de certa forma, caiam partículas invasoras até os seus pulmões. Então, é uma rede de cílios que vai eliminar aquilo que não é para ser não é para entrar. E aí, eh, é uma reação positiva do corpo. Aí, se você vive em lugar poluído, né, esses cílios têm muito mais trabalho, porque lembra que a gente respira partículas suspensas, né, no ar. Então, a gente tem aí fuligem, o pó preto, né. Então pensa aí se na sua casa tem pó preto, você passa a mão na varanda, aquele pó de minério, aquilo ali entra na nossa respiração também. E aí os cílios, eles te retiram parte dessas sujeiras aí que vêm pelas vias respiratórias. E aí tem uma questão, um agravamento aí das pessoas que são, fumantes. Essa fumaça do cigarro, eh, e também da poluição mesmo do ar, tá gente, essa fumaça ela é tóxica, sabe que o cigarro ele possui mais de 4.000 substâncias tóxicas, inclusive cancerígenas. Então é um hábito mega prejudicial ao nosso organismo. E essa fumaça, quando ela vai entrando em contato com esses, cílios, eh, eles vão, ficando mais, eh, ativos ali, né, então todo tempo eles têm que, fazer essa limpeza, né, jogar fora aquilo que está incomodando, aquilo que está o corpo estranho. E nesses cílios é produzido muco. O nosso sistema respiratório, ele também ele além de ser um tubo, é um tubo que é hipervascularizado e também ele produz muco. Então só para você ter uma ideia, o que que seria esse muco aí? O seu nariz, né. Eh, é muito comum, às vezes, a gente respirar pela boca, ou porque o nariz está entupido, né, tem gente que faz isso direto. Então se você respirar qual que é o correto? Você respirar pelo nariz ou pela boca? Escreve aí no chat para mim. Qual que é o certo? Você respirar pelo nariz ou pela boca? Pelo nariz, isso. Mas por que pelo nariz? Que tem o nariz? Isso, ele tem uns pelinhos, né, não seria nem cílios, seriam pelos, tá. Os cílios seriam lá na traqueia. É, numa emergência, Arthur, pela boca a gente respira também, né. E aí, gente, essa esse pelinho, né, ficam agarradas sujeiras.
Então o correto é a gente respirar pelas narinas. Quando você respira pelas narinas, existe também uma rede de vasos sanguíneos que vão aquecer o ar. E esse ar, quando você puxa o ar pela boca, você vai ver que é um ar mais frio, e pelas narinas é um ar mais quentinho. E nessa, inspiração, você já percebe essa diferença. Então o nariz, ele é o lugar ideal para a gente respirar, para a gente, fazer a ventilação pulmonar, né. E no nariz também tem esse muco. O muco é aquilo que de vez em quando você tira, né, aquelas melequinha do nariz, o que que é aquilo? É sujeira agarrada no muco, é sujeira mais muco, sujeira do ar, né, poluição ali, fumaça que a gente inala, e aí de vez em quando você vai e faz a limpeza, né. Eh, então na no nosso sistema respiratório, ele é um úmido também, ele possui esse muco serve para grudar. Então as pessoas que fumam, voltando para a ideia das pessoas que fumam, essa sujeira vai ficando agarrada e vai irritando a parede dessa traqueia que é ciliada, né, ó, lembrando que os cílios aí, são formados pelos centríolos. E esses cílios, ao se movimentar, eles vão tirando, vão tentando eliminar essa sujeira. E aí, essa sujeira ela sai dali e ela vai para tua garganta para ela ser ou eliminada, você cospe, você escarra, ou ela vem e vai e desce pelo tubo digestório, que aí depois é eliminada do mesmo jeito, né. Já perceberam que as pessoas que fumam, elas têm um pigarro? Pigarro é aquele movimento do né, já perceberam? Ou quem é alérgico também, né, sempre tem alguém que tem esse né, mas é mais comum em pessoas que fumam. Por quê? Porque ela está inalando uma toxina que está causando esse problema, esse desconforto na traqueia dela, na garganta dela, né, aí a gente pode pensar em laringe, né, em traqueia, tá bom? Mas lembrando, a nossa traqueia ela é ciliada, e esses cílios são formados pelos centríolos. Tudo bem? Posso continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então tá bom. Eu não sei se entrou mais gente agora. Entrou. Galera, quem não fez o Kahoot, faça, bota nome e sobrenome, hoje é o prazo, e amanhã também tem exercícios desse livro aí que eu já passei também, porque a gente está fazendo revisão, né, já passei e é pra gente ser entregue amanhã, tá bom? Kahoot é bem rapidinho para você terminar, para você fazer, né, são pouquinhas perguntas, e também os exercícios do livro são poucas também, não é muita coisa não, tá bom? Então vamos lá, ribossomos. Quando você pensa em ribossomos, você pensa em quê? Já passei essa aula, a gente tá fazendo só uma revisão, né. Em produção? Produção de quê? Isso, o Gustavo colocou aí em produção de proteínas, né. Beleza. Eles estão presentes tanto em células procariontes quanto em células eucariontes, tá. Os procariontes, eles têm uma estrutura um pouquinho diferente, mas são também a mesma coisa, tá. São também ribossomos e têm o papel de produção de proteínas, beleza? Isso facilita bastante, inclusive, na questão relacionada à produção de antibióticos, né, porque o antibiótico, ele vai matar bactéria, né. O ribossomo, ele é a organela responsável por produzir proteínas para a bactéria também. E aí, graças ao estudo, né, dos ribossomos bacterianos, verificou-se uma diferença estruturalmente, né, falando, né. E aí, com isso, é mais fácil produzir antibióticos para eliminá-las nas infecções nos humanos, ok? E nos animais também, lembrando que os outros animais também podem ter infecções bacterianas.
Então são organelas não membranosas, né, diferente lá do reticulado endoplasmático, complexo Golgiense, e são responsáveis pela síntese de proteínas, né, pela produção de proteínas. Quando a gente estudar, a parte de divisão celular não, de síntese de proteínas, né, a gente vai estudar os papéis, né, do RNA mensageiro, transportador, a gente vai ver melhor um pouquinho sobre isso. Essa esses ribossomos, eles são responsáveis por fazer, a leitura, né, de um trecho de DNA, na verdade, foi lido do DNA e transcrito no RNA, e graças a essa leitura, ele vai passar tipo aquele código de barras, né, o código de barras é um RNA e ele vai fazer a leitura desse código de barras. Nessa leitura, ele produz uma proteína. Essa proteína, ela, vai formar aquilo que a gente é, então é um código, né, vai formar aminoácido, do aminoácido vai formar proteína, é um código. A gente é tudo um código, né, porque cada um tem um DNA diferente do outro. E aí, então, por exemplo, a cor dos meus olhos está codificada no meu DNA, em formato de proteínas. A minha pele, a cor da minha pele, a célula, a função da célula do meu estômago é diferente da função da célula dos meus olhos. Se eu sou exatamente aquilo, se eu sou um conjunto de células e essas células têm o mesmo DNA, por que será que o meu estômago não consegue enxergar igual os meus olhos? Escreve para mim, o que que você acha? Se eu tenho o mesmo DNA em todas as minhas células, nas minhas milhares de células, por que será que meu estômago não consegue enxergar a comida que eu tô comendo? Olha que bizarro. Ou então, por que que os meus olhos não produzem ácido clorídrico, né, igual o meu estômago? Vamos lá, começaram a escrever aqui, que as células são diferentes, diferentes funções. Tá, beleza, mas se elas são geneticamente iguais, o que faz elas terem funções diferentes? Escreveu em aramaico aí, né, João? Tá, mas a órgão é o quê, Gustavo? Um conjunto de tecidos e os tecidos são conjuntos de células. O DNA é idêntico, Arthur. E aí? Bem, o DNA é idêntico porque é da mesma pessoa, Uhum. mas as células são diferentes pela função e a necessidade do corpo. O corpo vai lá e Tá, produz mas as células que é preciso. o que que faz a célula ser diferente? Quer saber as diferenças da célula ou o tipo? Então, ó, se eu tenho o mesmo DNA, igualzinho, em todas as minhas células, por que que as células são diferentes? Sendo que ela produz coisas diferentes, né, sabe? Não faço ideia. Quem pode pesquisar pra gente? Hoje eu vou deixar livre. Quem pode? Sem ser Arthur, sem ser João, porque eles já pesquisaram. Quem pode pesquisar pra gente? Se as células o que faz as células serem diferentes umas das outras? Não, ninguém, gente. Vou ter que escolher? Ih, vou ter que escolher. Não acredito. Quem pode falar pra gente amanhã? Não vai ter ninguém. Ninguém. Luana, do primeiro B. Cadê Luana? Luana não tá aí não?
Logou e não tá? Ih, Luana não tem não. É, tá logada aqui e não tá presente, né.